Câmara Municipal de Natal, a Casa do Povo, a sua casa. Bom dia, senhoras e senhores, estudantes aqui da UFRN, estudantes de diversas outras universidades privadas aqui do nosso estado, né, que nos dão a honra, a alegria e a satisfação de estarem aqui, docentes, técnicos, representações de movimentos sociais diversos, enfim, população em geral. Queremos fazer uma saudação especial aqui ao professor João Ita, dizer que é uma enorme alegria tê-lo aqui na nossa cidade, disseminando o seu largo e vasto conhecimento. Natal vive um momento pré-revisão do plano diretor da nossa cidade e, exatamente por estar na Comissão de Planejamento Urbano, Meio Ambiente, Transporte e Habitação de Natal, da Câmara, é que nós entendemos o momento oportuno, né, de dar início, de ser uma espécie de pontapé inicial desse debate que envolve a cidade, que envolve o direito à cidade, que envolve a dignidade e a qualidade de vida das pessoas. Então foi pensando nisso que o nosso mandato, juntamente com a Câmara Municipal de Natal, o apoio aqui da UFRN, teve essa iniciativa, e certamente esse é o primeiro de tantos outros debates e discussões que virão, de modo a preparar a nossa população para esse debate, para quando o projeto chegar na Câmara Municipal, as pessoas estarem muito mais envolvidas, muito mais prontas a discutir, participar, não é? E fazer com que Natal receba, de fato, uma revisão do plano diretor que dê conta de atender seus principais anseios, todos os pontos que transversalizam as políticas públicas. Então ficam os nossos agradecimentos aqui antecipados a todas as pessoas que estão participando, os nossos parabéns também. Queremos agradecer imensamente a nossa querida Carol, que foi aí a baluarte, a organizadora desse seminário. Carol, você está de parabéns pela organização, viu? Carol aqui da UFRN, mestre também em políticas públicas, e está nos dando essa alegria de ter feito esse esforço também concentrado para que nós estivéssemos hoje aqui. Professor Ita, esperamos todos nós aprender muito com o senhor, né? Eu não sei como é que vai ser falar depois da sua fala, com certeza de minha parte ficarei muito nervoso, mas farei um esforço, né? Porque de fato a gente está ao lado aqui de uma das maiores autoridades do assunto. Então Natal hoje com certeza vai ficar muito mais qualificado a partir da sua participação. A gente dá as boas-vindas, lamento porque o senhor vai voltar já correndo, devia desfrutar aqui um pouco das nossas praias, óbvio, as que não estão poluídas, porque é a minoria que não está, mas pelo menos a gente... Mas fica o convite para outra oportunidade, se o senhor vier aqui de lazer, viu? Sinta-se bem aqui na nossa casa. E sem muitas delongas mais, queremos passar então aqui a palavra ao nosso conferencista, o palestrante, o professor João Ita. Eu vou falar aqui em pé, se vocês não se incomodarem, porque assim eu posso ouvir a cola, senão eu não consigo ver, e aí eu não sei do que eu estou falando. Queria começar agradecendo ao vereador Sandro, Carol, a todo mundo que me recebeu aqui de maneira muito carinhosa, pelas palavras que foram ditas. Não sou essa autoridade, não gostaria muito de ser, acho que todos nós, né, construímos a reflexão sobre a cidade brasileira. Eu tento contribuir e espero que possa ajudar um pouco com essa discussão, que parece uma discussão muito... que é uma discussão extremamente complexa, essa dos planos diretores. Na verdade, o que eu vou falar hoje aqui não é tanto sobre plano diretor, tecnicamente falando, porque eu acho que é uma discussão mais importante a fazer sobre o sentido do plano diretor. Quando a gente fala em leis, a gente tem que entender que as leis são instrumentos fundamentais para o exercício da democracia, mas não existe lei que seja, vamos dizer, funcional e que seja eficaz se não existir uma vontade coletiva da sociedade de que essa lei de fato seja aplicada.
Se a gente pegar, por exemplo, na Inglaterra, grande parte da lei, ela é uma lei que não é escrita, é uma lei consensuada. Ela não precisa nem ser escrita, porque ela é um consenso da sociedade que aquilo deve ser daquele jeito e, portanto, é respeitado daquele jeito, e a lei ela não precisa nem ser escrita, né? A lei, uma vez que ela está colocada no papel, não garante nada por si só. Senão, a gente seria o país com o menor nível de problemas em relação a crianças e adolescentes no mundo, porque o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, muito embora estejam querendo mudar aí para pior, ele é um dos mais avançados do mundo, né? Mas isso não garante que o Brasil, com isso, tenha terminado com a prostituição infantil e com um monte de outros problemas que afetam as nossas crianças e adolescentes. Isso para mostrar que a lei em si ela pode ser avançadíssima, mas se a sociedade não tiver a maturidade para assimilar e para querer que essa lei seja aplicada, e quando eu digo a sociedade, é o conjunto dos grupos sociais que movimentam a política daquela sociedade, não adianta nada ter uma lei. O plano diretor é um pouco a mesma coisa. O plano diretor no papel, assim como o Estatuto da Cidade, são leis que parecem incríveis no sentido de construir cidades democráticas. Mas só a lei ela não garante nada, a tal ponto que o Flávio Vilaça, que dá aula comigo lá em São Paulo, e que é um urbanista de renome, que já tem seus 85 anos de experiência, escreveu no plano diretor da cidade de São Paulo de 2004, após o processo de 2002, após o processo do plano diretor, ele escreveu um livro que, aliás, é disponível na internet, que se chama agora eu estou falando a ilusão, esqueci o nome do livro, a ilusão do plano diretor. Quer dizer, para mostrar o quanto a gente pode embarcar num projeto que, se ele não representar uma vontade de mudança de toda a sociedade, ele pode ser, na verdade, apenas uma ilusão. Então, quando a gente fala em plano diretor, nós estamos partindo do princípio, né, em revisar um plano diretor, em discutir um plano diretor numa cidade, nós estamos partindo do princípio do quê? De que as cidades precisam ser planejadas e regulamentadas, mas com que intuito? No intuito de preservar os interesses coletivos daquela cidade, no sentido de construir não sei se está dando para ver bem, se talvez fosse o caso de apagar aqui as luzes mais da frente, né? O desafio da democratização das cidades no Brasil. Isso parecem palavras assim fáceis, mas a verdade é que, se a gente for observar a cidade brasileira, nós vamos ver que nós temos... dá para ver? Acho que eu vou esperar apagar aqui. Oi? Né? Legal. A gente vê que as cidades brasileiras, é claro que eu vou usar aqui fotos de São Paulo, que é onde eu trabalho e que é meu objeto de estudo, mas eu acho que vocês podem fazer facilmente a transferência dessa discussão aqui para Natal. As cidades brasileiras apresentam uma característica, dependendo do lugar que a gente tire foto, né? Se eu tirar foto ali de Ponta Negra, né? Ali onde eu, por exemplo, eu vou ter uns prédios mais ou menos igual a esses daí. As cidades brasileiras, para quem chega de fora e apenas vê essa parte das cidades brasileiras, elas parecem ser muito avançadas, né? Nós temos pontes estaiadas, vocês também têm aqui, eu já passei por ela, inclusive, né? Que custam milhões, que são obras de engenharia incríveis, né? Essa aqui é o cartão postal da cidade, né? Não se enganem, isso aqui é photoshopado, tá? Porque o Rio Pinheiros não é assim nunca, né? Ele é marrom e fedorento, mas aqui essa foto foi tirada pelo pessoal do mercado imobiliário que está aqui, ó, e aí, para mostrar o quanto é bonita a ponte, eles deram uma photoshopada aqui no Rio. Mas enfim, né? Nós temos pontes estaiadas, e agora em São Paulo nós temos coisas incríveis. Nós temos parklets, não sei se vocês têm isso aqui, né? São esses estacionamentos que foram substituídos por espaços públicos. Nós temos ciclovias e ciclofaixas, temos parques, temos praças. Alguém que vai para uma cidade brasileira e fique nesse ambiente tem a impressão de que ele não está em São Paulo, que ele está em Zurique, né? Ele fala, mas isso aqui é um país desenvolvido, é incrível. Só que na hora que a gente começa a observar com um pouco mais de cuidado, a gente vê aquela história como é que chamava antigamente? Era Belíndia, né? Uma parte de Brasil e uma parte uma parte Bélgica e uma parte Índia, né? O Brasil era uma mistura um pouco dos dois. Na hora que a gente começa a observar, a gente vê que as cidades brasileiras não são exatamente esse retrato que eu acabei de mostrar. Que nos interstícios desses bairros muito ricos, nós temos
ainda, né, uma população significativa morando em condições de precariedade urbana nos espaços que a cidade lhes permite ficar ou nas periferias dessas cidades. Então, a questão que se coloca, aqui tinha uma coisa toda escrita que ficou branca, então eu vou tentar lembrar dela, vocês imaginem que ela está escrita. A verdade é o seguinte: por que as cidades brasileiras ainda estão assim? As cidades brasileiras ainda apresentam 40% da sua população, em média, vivendo na informalidade e grande parte dela na precariedade absoluta. Em média, 20% dessa população, ou seja, parte desses 40%, vivem em favelas, portanto, em situações de absoluta precariedade urbana. Desde 1988, da Constituição de 88, nós não tivemos uma redução significativa do déficit habitacional brasileiro. Hoje ele está em torno de 6 milhões de unidades habitacionais e de famílias que não moram de maneira adequada. Em 1988, portanto, há 30 e poucos anos, esse déficit era na ordem de 7 milhões, né? Quer dizer, de unidades. Nós não tivemos, apesar de tanto tempo de democracia, nós não tivemos no Brasil uma redução significativa do déficit habitacional. Mas nós tivemos avanços legais, normativos. Nós tivemos a Constituição de 88, que trouxe os instrumentos da Constituição que dizem respeito à reforma urbana, mas esses instrumentos, são artigos 182 e 183 da Constituição, eles vão demorar 11 anos para serem regulamentados, né? 13 anos, de 1988 até 2001, para que os artigos da Constituição de 88, que falavam na reforma urbana, fossem regulamentados no Estatuto da Cidade. E hoje, depois de mais 13 anos desde o Estatuto da Cidade, de 2001 para 2014, 2015, nós, na verdade, não temos nenhuma cidade brasileira que tenha aplicado de maneira sistêmica e integral os instrumentos do Estatuto da Cidade, com o objetivo de fazer a reforma urbana e de combater justamente isso que eu acabei de falar, que é essa extrema desigualdade nas cidades brasileiras. Então, o que acontece? Por que é tão difícil a gente mexer nessa questão do urbano no Brasil? E tem mais um problema. O problema é que, recentemente, nós passamos por um processo de crescimento econômico muito significativo. E esse processo econômico tende a nos fazer confundir aquilo que é uma confusão habitual no Brasil e que o Florestan Fernandes, há muito tempo atrás, já tinha indicado, assim como o Celso Furtado. A confusão entre crescimento e desenvolvimento. Porque crescimento econômico não é sinônimo de desenvolvimento. O crescimento econômico, ele não mede o quanto os seus resultados são distribuídos de maneira igual para o conjunto da sociedade. E o crescimento econômico, ele só se transforma em desenvolvimento a partir do momento que seus benefícios são repartidos pelo conjunto da sociedade. Então, nós, nesses últimos anos, vivemos um período de grande crescimento econômico. Mas esse crescimento econômico não se reverte numa melhoria do urbano no Brasil. Aliás, muito pelo contrário, porque o nosso padrão de urbanização, ele é tão ruim, eu já vou mostrar isso para vocês, que com a dinamização econômica, ele só piora. Quer dizer, é ótimo eu crescer economicamente, mas se crescer economicamente significar eu comprar carros e mais carros e mais carros em cidades que têm um modal voltado para o automóvel e para o transporte individual, o crescimento econômico se reverte num aumento do desastre urbano. Se eu crescer economicamente significar eu querer comprar mais e mais apartamentos e trincheirados atrás de muros e de barreiras e de fios elétricos, se isso significar crescimento econômico, eu tenho uma piora do urbano. Portanto, é isso que nós estamos vivendo no Brasil. E há uma explicação para isso que a gente precisa conhecer para entender o sentido da questão urbana, porque não adianta a gente falar na lei se a gente não entender do que a gente está falando e o que a gente precisa mudar. E, na verdade, os nossos problemas começam lá atrás, na natureza do Estado brasileiro. O Estado brasileiro tem uma natureza peculiar, como já disseram os grandes intérpretes da afirmação nacional, como o Celso Furtado, Florestan, o Chico de Oliveira e assim por diante, a Maria Conceição Tavares.
Vamos começar por isso aqui, que é o estado do bem-estar social. Na verdade, eu vou falar para vocês das cidades, no capitalismo em geral, nem nos estados do bem-estar social, nem aqui em geral, no mundo capitalista, as cidades funcionam sempre por uma lógica, que é a lógica do conflito permanente entre esses três grandes agentes. A sociedade civil, de um lado, que pode ser organizada ou não. Do outro lado, o mercado privado. E qual é a grande diferença entre esses dois grupos? A diferença é que a sociedade civil usa a cidade. Ela tem a cidade pelo seu valor de uso. Ela quer qualidade de vida para o seu próprio uso. O mercado privado transforma a cidade num objeto, numa mercadoria, num objeto de negócio. Essa é a grande contradição entre esses dois grupos. Às vezes, essa contradição consegue ser harmônica, porque o mercado privado pode tentar oferecer boa qualidade de uso para poder fazer vender a sua parcela da cidade, que ele está ali produzindo, né? Mas entre esses dois grupos, isso é característica do capitalismo em geral, da economia capitalista em geral, nós temos o Estado que faz a mediação entre esses dois grupos, né? E o Estado, ele entra, portanto, como um agente que deveria fazer, vamos dizer, a regulação necessária para que os interesses de todos os grupos representados, tanto na sociedade civil quanto no mercado privado, possam ter os seus interesses correspondidos, né? Minimamente correspondidos. Todos eles brigam na cidade por aquilo que a gente chama de localizações. A cidade, ela só é cidade porque ela produz localizações. O que são localizações? É a cidade tal qual vocês conhecem. Se eu pegar um terreno de 30 mil metros quadrados no meio da Chapada Diamantina, ou um terreno de 2 mil metros quadrados no bairro mais valorizado de Natal, esse terreno muito menor vai ser mais caro do que aquele de 30 mil. Por quê? Porque ele tem cidade, ele tem infraestrutura. Nele eu tenho como alavancar negócios e assim por diante. Mas o que é interessante na cidade capitalista é essa contradição, que quem produz a cidade e as localizações, quem produz a infraestrutura urbana é o Estado. E quem paga por elas, portanto, quem é? O conjunto da sociedade. Portanto, aquela ponte estaiada, maravilhosa, que eu peguei para atravessar e que eu soube que não deixa passar todos os navios por baixo, que deveria, mas enfim, aquela ponte ali que custou milhões, ela foi paga pelo conjunto da sociedade. Entretanto, vejam bem como a cidade capitalista ela é um pouco perversa na sua lógica. Ao ser construída, assim como ao ser construída aquela avenida incrível que vai para o aeroporto, todos os bairros e os terrenos que ficam no entorno daquela avenida valorizaram. Portanto, o proprietário daquele terreno vai ganhar graças ao investimento coletivo feito por todos na construção daquela avenida. A valorização coletiva, ela é apropriada de maneira individual, e por isso que a cidade é palco de disputas. Porque, na verdade, os melhores lugares da cidade vão ser apropriados por aqueles que podem pagar por esses lugares, né? Muito bem. Acenderam de novo aí, não sei se tá dando para ver? Acho que tem que apagar, né? Obrigado, aí tá ótimo. Então, na verdade, nós temos que entender que o capitalismo, há muito tempo atrás, ele passou por uma crise. Quer dizer que depois, nos anos 30, o capitalismo entrou numa crise que foi chamada uma crise de subconsumo. Significa que, na verdade, sem a regulação do Estado, o capitalismo produzia, mas, por outro lado, ele rebaixava o valor da força de trabalho ao extremo. Isso é uma lógica inerente ao capitalismo. A gente pode dizer que hoje em dia não é assim, mas é. Talvez a exploração do força de trabalho hoje seja mais visível lá na China do que aqui. Mas ainda assim, as calças diesel que são vendidas a R$1.000 no shopping center, ainda são produzidas no sul da Bahia a R$5 a peça e enviadas para a Itália. Portanto, nós ainda temos esta lógica em que a força de trabalho é rebaixada na sua remuneração para permitir a produção do capitalismo. Quando chegou na década de 30 e a crise de 1930, nós tínhamos, na verdade, um parque produtivo significativo sem ter quem comprasse
Porque, em termos gerais, o capitalismo rebaixava a remuneração da força de trabalho, que, em última essência, era aquela que deveria consumir aquilo que o capitalismo produzia. Então, nessa crise de 1930, precisou-se encontrar uma solução para aquela equação que o Marx escreveu, que é: dinheiro se torna mercadoria e depois se torna dinheiro com lucro. Isso só pode acontecer pelo processo de venda. O dinheiro se torna mercadoria e é só se eu vender a mercadoria que ele volta como dinheiro com lucro. Mas para fazer isso, eu preciso que as pessoas tenham capacidade de comprar. Portanto, após a crise de 1930, se estruturou em toda a Europa e nos Estados Unidos uma outra lógica keynesiana. O John Maynard Keynes, que era um economista famoso na época, muito influente, tinha uma teoria que dizia: é o Estado que vai garantir esta mediação. É ele que vai estabelecer as regras para a gente garantir a formação de uma sociedade de consumo de massa. Para a gente garantir que a população tenha um salário minimamente alto para poder consumir aquilo que o próprio sistema econômico produz. Essa era a ideia. E com isso se constituiu um estado do bem-estar social, cujo nome é um pouco falso, mas é verdadeiro, graças também às lutas trabalhistas, às lutas dos trabalhadores europeus e norte-americanos, dos sindicatos, etc. e tal, se constituiu um estado em que você tem uma proteção de um nível mínimo de vida e de capacidade de consumo do conjunto da população. Porque esta população precisava fazer rodar a roda do consumo para resolver esta equação que está ali em cima. Muito bem, é por isso que, do ponto de vista das cidades, as cidades europeias e norte-americanas, já no pós-guerra, ou a partir dos anos 30 nos Estados Unidos, a partir até antes da Segunda Guerra, dos anos 20 na Alemanha, o Estado passou a produzir de maneira significativa a casa e, portanto, a cidade. A habitação social, que na época era habitação para todos, foi produzida aos milhões de unidades em toda a Europa e Estados Unidos. Isso aqui é o bairro do Harlem, em Nova York, que nasceu da produção de casas de conjuntos habitacionais públicos. Isso aqui é o bairro do Brooklyn, isso aqui é Chicago, isso aqui é a Alemanha, isso aqui é a França. Você teve uma produção maciça porque o bem-estar social e a possibilidade de eu consumir aquilo que o capitalismo produz começa em eu ter um lugar para pôr aquilo que eu compro. Não adianta eu querer produzir máquinas de lavar e o sujeito não tem uma casa e uma tomada para ligar essa máquina de lavar. Isso não faz sentido. A casa é o ponto de partida para se constituir uma sociedade de consumo. E por isso, nesses países, você teve uma produção extremamente forte de habitação social capitaneada pelo Estado. Muito bem. Então a gente vai falar, bom, no Brasil deveria ser a mesma coisa e a mesma coisa, mas nunca foi. E por que nunca foi? Porque no Brasil a natureza do Estado é outra. Nós nunca tivemos aqui aquilo que se chamou do Estado do bem-estar social. No Brasil, a natureza do Estado, nas palavras do Raimundo Faoro ou do Sérgio Buarque de Holanda, é de um Estado que a gente chama de Estado patrimonialista. E qual é a ideia do Estado patrimonialista? Eu não vou explicar aqui, senão eu teria que falar muito mais do que uma hora, mas eles vão buscar no conceito weberiano do patrimonialismo, para explicar, muito resumidamente, que o patrimonialismo é o Estado, primeiro, que é um Estado funcional. O Estado brasileiro, em nenhum momento, foi uma máquina montada para construir uma sociedade. Ele sempre foi um instrumento para permitir a exploração, uma determinada exploração do território brasileiro. Que fosse a exploração colonial, que fosse a exploração do café, enfim, ele sempre foi um instrumento nas mãos de um pequeno grupo dominante para permitir que esse grupo dominante pudesse extrair as riquezas ou produzir as riquezas que quisesse, graças ao uso do Estado. Em nenhum momento a massa de população que produzia no Brasil foi considerada importante como para ser incorporada numa sociedade em construção. Nem mesmo os escravos, nem mesmo a população imigrante que veio substituir a mão de obra escrava, foi em algum momento da nossa história, passou por uma ruptura em que ela fosse de maneira sistemática e por ação do Estado, incorporada na sociedade como parte de uma sociedade que se construía. O Estado patrimonialista, na verdade, ele imiscui, ele confunde permanentemente aquilo que é o público com o que é o interesse de alguns.
O Estado patrimonialista, ele diz que é público, que na verdade é apenas o interesse de uma parte. O Estado patrimonialista se especializa em constituir instrumentos e estruturas legais e de poder para proteger sempre aquilo que interessa a determinados grupos da sociedade, os grupos dominantes. Então, as características do Estado patrimonialista são sempre essa, a predominância da propriedade como valor central na sociedade. Mais importante do que a construção da sociedade é a preservação da propriedade individual de quem quer que a tenha. Ela passa por cima, eu já vou dar exemplos disso para vocês. A outra é a mistura permanente entre o público e o privado. A outra é uma confusão e promiscuidade permanente entre legalidade e ilegalidade. O legal no Brasil não é exatamente uma coisa que a gente sabe disso nos pequenos atos do dia a dia. Durante anos e anos e anos e anos no Brasil, qualquer lei de comportamento social não valia para todo mundo. Se você fosse desembargador ou qualquer coisa, você pudesse dar uma carteirada, você não era parado em blitz, você podia andar sem usar cinto de segurança no carro, você podia dirigir alcoolizado. E até hoje, né, os poderosos que são pegos nessas blitz de tolerância zero, que não pode beber, que atropelam 3, 4 e matam gente, estão aí livres. Porque, na verdade, a lei no Brasil ela não é exatamente a mesma para todos. Agora até está começando a mudar um pouquinho. Mas não é a regra ainda, nem de longe. As leis no Brasil, elas passam por uma confusão permanente. O que exatamente pode ou não pode? O que é exatamente o legal ou ilegal? Na construção das cidades, a ilegalidade é a que impera. Mas não é só a ilegalidade dos bairros informais, é a ilegalidade dos bairros ricos. Aqui em Natal, ou em todo o Nordeste, por exemplo, a ocupação das orlas de terrenos de patrimônio público da União são ocupadas por resorts e hotéis, inclusive de atores estrangeiros aí que compraram terras aqui mesmo, pelo que eu soube, né? Então esta ocupação, ela não é legal, mas ela pode. Se não pudesse, não estaria aí tudo isso que a gente vê. É encontrado uma maneira de tornar aquilo legal. Além do mais, você tem um tratamento familiar das relações sociais, é a chamada cordialidade do Sérgio Buarque de Holanda. Eu trato no Brasil as relações sociais, na esfera do público, como eu trato as relações familiares patriarcais. E, sobretudo, se coloca panos quentes. Os conflitos são escamoteados pelo tratamento cordial. Disse por aí que o Brasil não é um país racista. O Brasil é o país da democracia racial, muito embora 99% dos pobres sejam não brancos. Mas para fora a ideia é que a gente é uma democracia racial. Muito bem, nesse sentido as cidades brasileiras sempre foram construídas por essa lógica. Se vocês pegarem o centro de São Paulo, do Rio de Janeiro, do século retrasado, em 1870 por aí, ou em 1890, você verá a construção de áreas centrais que eram uma reprodução das grandes capitais europeias, com muito dinheiro público para fazer o viaduto do Chá, o Teatro Municipal, a sede da Light em São Paulo, nos moldes de uma cidade europeia, mas era apenas aquele pequeno trechinho da cidade que interessava aos grandes barões do café, que transformavam o centro de São Paulo no palco dos seus negócios econômicos. O urbanismo era feito de tal forma que ele, na verdade, já era canalizado, e ele não era para construir a cidade toda. Isso aqui é o Rio de Janeiro, em 1875, parece um boulevard parisiense. Mas a verdade é que a poucos quilômetros dali, o resto da cidade que se construía era o dos cortiços. Mas os cortiços não surgiam naturalmente, eles eram promovidos pelas classes dominantes. O maior cortiço de São Paulo, que era um navio parado, que se chamava, na rua Japurá, em São Paulo, no Glicério, ele era construído por advogados, médicos e fazendeiros do café, que produziam essa casa de aluguel coletivo insalubre para ganhar um dinheirinho a mais alugando. Para quem? Para aqueles que faziam funcionar a cidade. Para aqueles que iam ligar os lampiões, que conduziam o ônibus ou o bonde e assim por diante. Portanto, as nossas cidades, quando elas começam a crescer, elas já nascem cindidas.
elas já nascem com uma lógica que não é a lógica do público, não é a lógica da construção coletiva, é a lógica de cidades do privilégio. Muito bem, quando a gente chega mais recentemente, nos anos 60, que é quando o Brasil passa pela sua segunda fase de industrialização, que é chamada urbanização com baixos salários, pelos grandes autores que estudam essa época, nós passamos por um modelo de crescimento econômico que foi interessante, porque aí a gente tem que voltar a falar do Estado do bem-estar social. E entender que aquele Estado que se constituiu na Europa e nos Estados Unidos, que elevava o padrão de renda de toda a população, ele só pôde existir porque a indústria capitalista teve que ir para algum lugar continuar a produzir a exploração de mão de obra. E para onde ela foi? Para os países do Sul, inclusive o Brasil. Portanto, vieram para cá indústrias responsáveis por uma industrialização extremamente acelerada no Brasil, que constituíram a história da industrialização brasileira, mas cujo nome é Siemens, alemã, Volvo, sueca, Volkswagen, alemã, GM, americana, Rodia, francesa, Ronpoulenc, francesa, Dupont, americana. Estes são os grandes nomes da nossa indústria. Não é o Gurgel, coitadinho. Esta indústria cresceu extremamente rápido, ela produziu um milagre econômico, ela produziu uma industrialização fenomenal, mas ela era condicionada à manutenção da pobreza. Porque assim como ocorre na China, eu não preciso explicar mais, que é fácil da gente entender por causa do exemplo chinês, assim como ocorre na China hoje em dia, essas indústrias vinham para cá porque nós podíamos oferecer mão de obra barata. Portanto, o nosso crescimento econômico não foi sinônimo de desenvolvimento. Ele foi aquilo que os intérpretes da formação nacional chamam de modernização conservadora, que foi uma modernização, como diz o Chico de Oliveira, naquele livro Crítica à Razão Dualista, foi um crescimento baseado na pobreza, que se deu graças à manutenção da pobreza. Portanto, os três pilares da modernização conservadora são o controle sobre o trabalho. Não adianta querer achar que o Brasil evoluiu muito na questão do trabalho, e eu não preciso ficar me alongando nisso, porque é só ver aí o que está tentando ser aprovado no Congresso, de um recuo absoluto em relação, à questão trabalhista. No Brasil, mais da metade da população economicamente ativa é informal. Isso já basta para dizer que o domínio sobre a força de trabalho não é só o fato da gente ter sido o último país a abandonar a escravidão. Até hoje ela é um dos pilares da estruturação desse moderno atrasado. O controle sobre a terra, que a Hermínia Maricato chama do nó da terra, é da propriedade do patrimonialismo. A terra urbana no Brasil é acaparada pelo mercado privado, pelo proprietário da terra. As cidades brasileiras nascem de uma promoção privada. É completamente oposto da ideia de uma cidade que nasce pela ação do Estado, que diz, eu vou criar uma cidade que já tem que acontecer com os padrões de planejamento democrático. A gente até teve essa tentativa, por exemplo, em Brasília, Goiânia, outras cidades planejadas, mas mesmo assim o planejamento sucumbiu à lógica patrimonialista. Eu fui uma vez para Presidente Prudente dar uma palestra, e o pessoal lá me explicou a cidade em 3 minutos. Ele falou assim, aqui é a estação de trem. O proprietário das fazendas da região fez um lobby, era muito poderoso, e conseguiu construir, com dinheiro público, com dinheiro inglês, a linha de ferro que vem de estrada de ferro que vem até aqui. Chegando aqui, era tudo terra dele. E ele falou, aqui para cima eu vou lotear, que vai ser o bairro de alta renda, dali para baixo, que é o piorzinho, vocês vão deixar o pessoal ali que trabalha na roça e tudo mais. Ele definiu a cidade cindida. Ela é fruto da ação individual, da ação empreendedora individual. Nos Estados Unidos também foi assim. Tem um livro chamado Urban Fortunes, que mostra isso, a máquina do crescimento urbano. Mas ainda assim, a construção posterior de um Estado, depois da independência da Constituição dos Estados Unidos, de um Estado que tinha essa ideia do público, conseguiu reverter até que um pouco esse processo, muito embora os Estados Unidos seja um país extremamente desigual. E o terceiro
é o controle sobre o Estado, ou seja, o Estado no Brasil, ele é um instrumento para promover tudo isso. Aí eu falo que ele tem lei, mas será que essas leis servem para alguma coisa? Sob a égide do patrimonialismo? Se a gente for ver a matriz da industrialização com baixos salários, ela está aí, ó. O PIB brasileiro em 50 anos ele se multiplicou por 5, mas a capacidade do salário mínimo se dividiu por 5. Tá certo? Isso promoveu o grande problema do Brasil. O Flávio Vilaça fala muito na aula que ele dá comigo, ele fala assim, olha, o problema do Brasil não é a pobreza. O problema no Brasil não é a riqueza, muito pelo contrário. O problema do Brasil é a desigualdade. E isso é que tem que entrar na cabeça das pessoas, mas não entra. E eu já vou mostrar para vocês que não. Um país em que os 40% mais ricos, 60 milhões de habitantes, detém 90% da 7ª economia do mundo, não pode dar certo. Economicamente isto não funciona. Um país que deixa 120 milhões de pessoas com 10% das riquezas, não funciona. Aí vocês vão falar, mas o Lula mudou muito a nova classe média. É verdade, mudou muito. Mas se vocês terem uma ideia do tamanho do problema, vejam só. O Lula assumiu em 2000 aqui, no pico de maior desigualdade social do Brasil, que é o índice de Gini que media 0,6. Quanto mais alto, mais acentuada é a concentração de renda. Desde o período do lulismo, caiu vertiginosamente. Portanto, essa é a ascensão da classe C, que o pessoal não gosta, porque pega avião, parece ônibus, reclama, não é mais aquela coisa sofisticada de antigamente, tudo mais. Muito bem. Ainda assim, nós chegamos nos patamares de 1960, quando o país já era um dos 10 que mais concentravam a renda do mundo. Portanto, nós continuamos a ser hoje no mundo um dos 6 ou 7 países, nós estamos nos 6 ou 7, que mais concentram as riquezas. Muito bem, do ponto de vista do urbano, nós temos uma transferência dessa lógica para a esfera do território. Eu digo que no Brasil nós não temos o estado do bem-estar social, nós temos o estado do deixe-estar social, que é uma mistura de abandono da população mais pobre à sua própria sorte, deixe estar, com uma tradução do francês laissez-faire, deixe estar, que é o símbolo do liberalismo, eu protejo o capital, eu protejo a iniciativa privada e eu abandono os mais pobres que alimentam a mão de obra dessa iniciativa privada. Portanto, eu vou, na verdade, transpor para o urbano exatamente isso. Qual é o resultado disso? O resultado é o que tem cidades que, a partir da industrialização da década de 70, isso aqui é o caso de São Paulo, se quintuplicam, se desmultiplicam em N, quer dizer, crescem de maneira fenomenal. Só que crescem com este tipo de situação. Eles crescem exacerbando a contradição social. Quando eu mostro isso aqui, quando eu dei aula na França, lá na Sorbonne, eu mostrava o pessoal lá, e eles, em 2011, teve um francês ali que subiu no palco, não era um palquinho ali da aula, para me provar que isso aqui era Photoshop. Eu falei, não, isso aqui é Photoshop, professor, imagina, dá para ver aqui, o pessoal usa planta porque é mais fácil de esconder aqui as mudanças que eles fizeram. E eu jurava, eu falei, não, isso não é Photoshop, isso aqui é Paraisópolis, fica a 2 quilômetros de onde eu dou aula, em São Paulo. Isto alimenta isto. A faxineira, o segurança, o jardineiro, o cara que cuida da quadra e o que limpa a piscina moram aqui. Essa é a realidade da cidade brasileira. Essa é a realidade da cidade brasileira. 40% das nossas cidades são assim. Quando o jovem adolescente vai fazer intercâmbio no estrangeiro, ele não deveria levar a foto aqui da praia ou da Avenida Paulista. Ele deveria levar essa foto lá. This is my city, mammy, para a mãe americana dele. Porque esta é a cara da cidade brasileira. A tal ponto que se eu mostro essa foto ou essa foto, eu não sei diferenciar o que é o que. Isso aqui não poderia ser a mesma cidade? Tem alguma diferença? Isso aqui é São Paulo, isso aqui é Salvador. E isso aqui é São Paulo de novo. Eu posso estar a 3.000 quilômetros uma da outra, dá exatamente na mesma. A cara da cidade brasileira é de uma tragédia urbana. É a cidade invisível. Muito bem. Como é que se dá essa urbanização no subdesenvolvimento? Ela sempre é gerada pelos mesmos processos. Eu começo com um núcleo que já no século passado recebe em vermelhinho toda a infraestrutura de transporte, toda a infraestrutura de saneamento, de iluminação, de pavimentação e assim por diante.
Eu deixo a cidade crescer num sentido em que essa mancha preta aqui, e não é à toa que ela é preta, eu já vou mostrar para vocês, é da população mais pobre. Ela vai se aglomerando nas áreas que ela é autorizada, porque aqui ela não entra. Você tem eventualmente um eixo de crescimento para um lado ou para outro, graças a uma avenida, alguma coisa, como aqui, por exemplo, está se criando aí com o novo aeroporto. Passados alguns anos, você vai ter esse eixo de crescimento, se tornou cidade formal. Esta é a cidade rica, com eventualmente um bairro ou um outro para o qual se constrói uma avenida para poder facilitar o transporte, e a cidade vai crescendo e vai se regularizando aqui à medida que ela vai enriquecendo, empurrando a população pobre para os seus extremos. A tal ponto que chega uma hora que as áreas de preservação, que são as áreas que normalmente alimentam a cidade em água, em oxigênio e tudo que for, vão sendo ocupadas por essa população mais pobre, que não tem outra alternativa, porque a elas não é dada a possibilidade de adentrar na cidade formal. As cidades brasileiras são cidades cindidas. Muito bem, aí a população mais pobre vai ocupar as áreas de córregos, vai ocupar as serras, ou vai ocupar, como em São Paulo, os mananciais, que alguns anos atrás eram assim e hoje viraram assim. E aí vem a população de alta renda e fala: e os pobres realmente não têm a menor consciência ecológica, né? Eita, que gente que não tem a menor preocupação ambiental. Não lhes é dada a alternativa de moradia. É o único lugar em que eles podem morar sem ser constrangidos pelo avanço do mercado imobiliário, da cidade formal e da ação do Estado. Porque lá as leis ambientais protegem a ação formal, então, portanto, é um lugar que eles estão razoavelmente em paz. Se a gente transferir para uma linguagem gráfica, isso que eu acabei de falar, vamos tomar um exemplo de São Paulo. O Flávio Vilaça mostrou isso para todas as cidades brasileiras. E pelo pouco que eu conheci daqui, eu já vi que aqui é muito fácil também. Você tem uma ponte, você tem o sul e você tem o norte. Muito bem. Todas as cidades do Brasil têm esta divisão geográfica. Uma parte da cidade extremamente privilegiada. Aqui em São Paulo é o chamado setor sudoeste. Aqui em São Paulo, não, lá em São Paulo. Aqui é a Marginal Tietê, aqui é a Marginal Pinheiros, aqui está a USP, onde eu dou aula, maravilhoso, muito protegido, agradável, né? E aqui é exatamente o lugar em que você tem a maior oferta de empregos. Portanto, para onde devem se deslocar a grande maioria da população para poder trabalhar todos os dias. Olha só que coincidência, é nessa área em que a renda familiar média mensal é de mais de 50% da população é acima de 25 salários mínimos. É exatamente nessa área em que foram, ao longo da história, construídas todas as infraestruturas de transporte. Todas elas. Quer dizer, claro que você fala que lá em São Paulo uma saturação, você não consegue, é porque tem carro demais. Mas você não pode dizer que o cara que está morando aqui, ele tenha problema de locomoção. Esse aqui vai ter. Porque aqui são uns 10 quilômetros. Mas aqui não tem problema. Até mesmo o metrô é dentro dessa área. E a nova linha que foi construída agora, ela é aqui, para vocês não terem menor preocupação de que por algum acaso foram fazer uma linha que ia para a periferia. Não. Agora, olha só que interessante. É exatamente nesta área que não há favelas. Mas é exatamente nessa área que não há pobres. Menos de 10%. É exatamente nessa área que não há negros. Menos de 10%. Por isso que fazia sentido a minha corzinha ali quando eu desenhei o outro modelo. Nós produzimos cidades no Brasil que são dignas do apartheid sul-africano. Nós produzimos cidades do apartheid social e racial no Brasil. As nossas cidades, tal qual elas são conhecidas, quando vocês falam do Rio de Janeiro, eu fui para o Rio de Janeiro, vocês foram ali para a Zona Norte? Vocês foram para o Alemão? Vocês foram ali para a Tijuca? Ou vocês estão falando da Zona Sul? Eu fui para Copacabana, para Ipanema, né? Então, no Copacabana e Ipanema não tem pobre. Copacabana e Ipanema não tem negro. Copacabana e Ipanema só tem branco, só tem riqueza. As cidades que a gente entende por cidades no Brasil reproduzem sempre o padrão absoluto de segregação social e racial. E a prova de que isso é produzido é que, se você for ver a lei de ocupação territorial, aqui em São Paulo, justamente onde não tem pretos e onde não tem pobres,
É onde a lei estabelece que para você poder comprar uma casa, nas áreas amarelinhas, só se for num terreno de no mínimo 250 metros quadrados, com uma só casa no meio dele. Áreas exclusivamente residenciais. A verdade é que nós temos pontes estaiadas, mas nesta de São Paulo, por exemplo, não pode passar nem ônibus, nem bicicleta e nem pedestre. E uma vez que eu fui dar uma entrevista aqui na Globo, que fica aqui, eu conversei com a dona Nilma, ela chamava. Ela morava numa favela que fica aqui no Real Parque. Ela morava a 150 metros do trabalho. Quanto tempo ela levava para ir para o trabalho? 1 hora. Por quê? Porque ela tinha que, não podia atravessar a ponte. Ela tinha que pegar um ônibus que vinha até aqui, mais ou menos, atravessava a ponte que estava aqui, voltava tudo e chegava aqui. Em dia de chuva ela levava 1h30. A cidade, por quê? Porque os bairros ricos que estão aqui, que é a centralidade globalizada e a Globo e tudo mais, não querem que quem está aqui na favela possa ir facilmente para esse lado. Porque nós temos cidades que constroem e reproduzem a segregação social e espacial. Nas cidades do bem-estar social, o lugar em que as melhores localizações existem, portanto, o lugar em que tem ônibus, que tem metrô, que tem saneamento, que tem eletricidade, coleta de lixo, etc. e tal, elas são densas. É lá que se coloca o grosso da população. Por quê? Porque eu preciso fazer com que a maior parte da população se beneficie da cidade que funciona. Isso é Barcelona, isso aqui é Paris. É sempre o mesmo modelo. Muita gente morando em apartamentinhos desse tamanhinho, também valorizados em muitos casos, mas em que a grande diferença é que do meu apartamento eu desço e eu tenho cidade. Eu ponho o pé na rua e eu tenho praça para a criança brincar, eu tenho escola pública, eu tenho ginásio público, eu posso fazer esporte, conhecer a vizinhança, eu tenho ciclovia, eu tenho ciclofaixa, eu tenho transporte fácil, eu tenho dezenas de estações de metrô. Então o apartamento pode ser pequeno, porque eu uso a cidade. No Brasil, as áreas que têm mais infraestrutura urbana, elas são acaparadas pelas classes dominantes, graças ao Estado patrimonialista. E aí nós temos, em vez de ter isto, nós temos isto. No lugar das cidades onde deveria ter adensamento, muita gente morando, nós temos grandes mansões com piscinas e assim por diante. Essa foto de São Paulo é maravilhosa, porque são jardins, a área mais bem infraestruturada de São Paulo. Ela é assim. Aí você fala, mas aqui conseguiram. Não, não conseguiram. Aqui foi uma negociação com o mercado imobiliário que permitiu adensar construtivamente, mas não do ponto de vista populacional. A densidade construtiva significa que eles subiram torres, mas nesses apartamentos de 800 metros quadrados moram 2, 3 pessoas. Portanto, a densidade populacional é tão baixa quanto aqui. A cidade dos ricos, ela é de densidade baixa. Ela não autoriza a distribuição racional e o uso coletivo das benfeitorias públicas que são patrocinadas pelo dinheiro de todos. Porque quem faz o esgoto aqui é o imposto de todo mundo, inclusive do sujeito que mora lá na periferia. Enquanto isso, nos centros das nossas cidades, você tem 5 milhões de unidades habitacionais vazias para um déficit habitacional de 6 milhões no Brasil. Agora, vamos falar da lei? Então vamos falar da lei. A lei brasileira no Estatuto da Cidade diz que um edifício vazio é ilegal. Por quê? Justamente porque ele não cumpre a função social da propriedade. O que isso significa? Significa que ele não dá uso ao investimento público que é feito para ele estar lá. Ele não se utiliza do investimento em saneamento, transporte e tudo mais que está ali à sua disposição. Ainda assim, quando um edifício vazio é ocupado pelos movimentos de moradia que querem apontar para a ilegalidade desses e mostrar o absurdo que é você ter um déficit de 6 milhões e 5 milhões de unidades sem uso, os juízes imediatamente, como eles fizeram no Rio de Janeiro na semana passada, com um prédio vazio há 10 anos, de propriedade do Clube Flamengo de futebol, que foi arrendado pelo Eike Batista para fazer um hotel, que está vazio desde então, foi ocupado pelo pessoal de uma favela que desmoronou por falta de ação do Estado na sua segurança,
E a juíza deu a reintegração urgente de posse, com uso de violência, se necessário, sem que se saiba por quê, porque aquilo não tinha nenhuma emergência. E o resultado é que teve uma moça que teve que dar à luz ao seu filho no banheiro do prédio, porque sob a ameaça violenta de um PM, ela ficou nervosa e teve um parto prematuro num banheiro infectado horroroso do prédio, que quase custou a vida dela e do bebê. Enquanto isso, um sujeito passava na rua passeando com o seu cachorro e falou: bando de vagabundos! E aí começou a dar a maior briga lá e quase que o negócio descambou. Isso é um retrato do Brasil. É uma elite que acha que o sujeito que trabalha e não tem casa, porque a sociedade nunca lhe deu a possibilidade de ter casa, é um vagabundo, muito embora todos que estivessem lá trabalhassem. Mas a nossa elite tem assimilada para si a ideia de que o privilégio da cidade é um privilégio intocado. E enquanto isso existir, enquanto as elites acharem que viver na cidade é viver defendendo os seus privilégios, não adianta ter plano diretor, que nunca vai funcionar. Então, se você pega, ao mesmo tempo que o juiz não deixa demorar nem 5 horas, uma ocupação vazia no centro, o bairro de Alphaville, em São Paulo, não fiquem preocupados. Ele tem 30% em área indígena, mas nunca a polícia foi lá retirar ninguém. O shopping Expo Center Norte em São Paulo está inteirinho em terra pública municipal grilada. Mas não se preocupem, podem fazer compra lá quando vocês forem, que vocês não serão incomodados por nenhuma tropa de choque. A lei no Brasil, ela não é uma lei que vale igual para todos. Não se preocupem que todos os hotéis do Nordeste que estão ocupando faixas litorâneas de propriedade da União não serão sujeitos à tropa de choque, podem ir tranquilos lá também. Esta é uma sociedade que funciona desta maneira binária. E aí vem a elite querer nos ensinar, através do seu porta-voz. Tem gente que está festejando que a Veja está falindo, vocês sabem disso, né? Eu sou contra. Eu acho que a Veja tem que se manter, inclusive com dinheiro público, se necessário, porque ela é um instrumento didático-pedagógico para a gente poder dar palestra e tudo mais. Sem isso a gente poderia. Então vejam só que incrível. Vem a elite nos explicar como funciona a cidade. Ninguém reparou nessa capa, ela passou batido, como se fosse uma coisa normal. No Brasil, eu falar, olha, as cidades brasileiras funcionam assim. Primeiro ali está meio, subliminar, câncer. Aí é o seguinte, olha, a cidade que funciona, a cidade colorida, a cidade dos arquitetos, a cidade do prédio do Niemeyer, do Franz Repp, a cidade dos bairros residenciais, a cidade com cores maravilhosas. Pois bem, esta cidade está sendo cercada pela periferia. Cuidado, a periferia nos cerca. E aí o sujeito que fez essa capa, ele tem a coragem de escrever isso. Os bairros de classe média estão sendo espremidos por um cinturão de pobreza e criminalidade. Porque vocês sabem que pobre e criminoso é a mesma coisa, né? Então, assim, pobreza e criminalidade, o que interessa é que está nos cercando e eu estou ameaçado. E o pior é que os pobres e criminosos, eles se reproduzem. Fica lá no pancadão funk e olha o que acontece. Cresce 6 vezes mais que a região central das metrópoles brasileiras. Isso quer dizer, se você segue o raciocínio desse cara aqui, nós estamos perdidos. Vamos implodir. Qual é a solução urbanística que este tipo de capa enseja, promove? Manda matar. Mata, mas não mata todo mundo. Se matar todo mundo, quem é que vai fazer funcionar o elevador do Copan? Quem é que vai estar lá no caixa do supermercado 24 horas? Ou vai ficar servindo a caipirinha na balada até 3 da manhã? Então mata uma parte só. Deixa só o que precisar para fazer a cidade funcionar. Quem é que vai construir os prédios, aliás? Esta é uma visão digna do século XIX. Mas essa capa é de 2004 ou 2001. Este é o problema urbano no Brasil, né? Muito bem. Agora, as pessoas acham que, enquanto isto daqui é um horror, isso daqui é ótimo. Ou seja, há uma urbanização periférica considerada péssima, horrorosa, cinzenta, perigosa e criminosa. Eu oponho uma maravilhosa cidade colorida. Não é verdade.
Não é verdade. O padrão de urbanização brasileira, dos ricos, da cidade que funciona, é o horror dos horrores. Porque ele é baseado exclusivamente nas soluções individuais. E a cidade não pode ser individual. É baseado no automóvel. Todas as cidades do mundo estão adotando sistemas de mobilidade coletivo, as que ainda não fizeram. Cidades médias, de médio porte, como aqui, cidades como Lyon, como Porto, Bordeaux, Frankfurt, o que vocês quiserem, todas têm bonde de novo. Todas entenderam que não dá mais, que o carro é um tiro no pé. No Brasil, continua se fazendo avenida, expressa, anel perimetral, anel rodoviário, avenida marginal e assim por diante. Tem um metrô VLT que leva o pessoal para o aeroporto aqui, só para saber? Mas não foi feito agora? Não era para ter pensado nisso? Mas a avenida está lá, maravilhosa. Você quer o aeroporto, paga um táxi ou alguém vai te buscar, que foi a minha sorte, né? Agora, não tem um transporte rápido. Em São Paulo é R$150 para ir, 150 para voltar do aeroporto. Você paga o preço da passagem para um lugar, você paga para ir para o aeroporto e voltar. Aqui também. É isso. Agora, o sujeito que quis atravessar essa rua aqui a pé, ele morreu 18 vezes. Não existe o espaço da cidade para o pedestre. A liberalidade construtiva permite que se faça qualquer coisa. E em nome do adensamento, que deveria ser um adensamento democrático, mas é só o adensamento construtivo, se permite que o mercado imobiliário passe por cima de tudo e de todos, sem nenhuma regulação. Não interessa se aqui tinha bairro, não tinha, se tinha um casario tradicional, se tinha famílias. Eu vou rasgando tudo para fazer prédios que eu tenho 2 apartamentos por andar e 6, 7 pessoas morando ao todo por andar. Baixíssima densidade populacional. Eu impermeabilizo o solo, eu verticalizo. Reparem aqui, as leis urbanísticas sequer se preocupam em manter a permeabilidade do solo. Aí depois vem todo ano com as enchentes em rádio. Professor, o senhor pode nos explicar o porquê dessas enchentes? Eu falei, não precisa. Pega a gravação do ano passado, do ano retrasado, do ano anterior, dos 20 últimos anos, que sempre é a mesma coisa. Enquanto se produzia esse tipo de urbanização, estou mentindo, aqui tem área verde, né? Olha aqui, ó, tem uma área verde. Né? Nós vamos ter problemas de enchente, de tudo quanto é coisa, porque a cidade não aguenta esse padrão. A cidade dos muros. As cidades brasileiras renegam a rua, renegam o espaço público, porque o medo da periferia, do pobre, do violento, ele permeia o uso da cidade. A cidade brasileira não é uma cidade democrática na sua natureza. Eu prefiro viver assim. O cara que está aqui, se ele quiser vir para cá, ele tem que andar 6 quilômetros. Mas dentro do condomínio fechado, que é o novo padrão de urbanização brasileira, eu tenho tudo que deveria ser público. Graças à lei que me permite fazer isso aqui, ilegalmente, porque a lei 6766 do loteamento horizontal não permitiria que fosse fechado. Mas aí o Estado patrimonialista deu um jeito. E no ano passado se alterou uma lei XYZ lá que hoje permite condomínio horizontal. Então eu posso fazer isso. Eu transformo a cidade em colchas de retalho de condomínios, que não eram legais, mas como todos os juízes moravam dentro mesmo, ninguém nunca conseguiu falar nada. E o sujeito tem a sua piscina, tem nada é coletivo. Nem mesmo dentro do condomínio se faz uma piscina coletiva. É tudo para mim. Eu, sozinho, não quero saber de mais ninguém. Eu me protejo atrás de grade, de fio elétrico, cabine à prova de bala. Hoje em dia, se o sujeito for lá entregar uma pizza e ele for suspeito, já tem um lança-chamas. Você já frita o cara ali mesmo. Assim é um a menos para me ameaçar. Gente, isso não funciona, não tem jeito. Isso aqui nós estamos construindo uma tragédia urbana que vai implodir. Aí você fala, não, mas hoje em dia nós estamos fazendo alguma coisa para os mais pobres. Temos o Minha Casa Minha Vida, que, diga-se de passagem, é fenomenal. Porque nunca no Brasil você teve 70 bilhões de reais destinados a fundo perdido para fazer habitação de classe para a população de 0 a 3 salários mínimos. Nunca. Só que os municípios, ao pegar esse dinheiro, negociam com as construtoras e mandam esse pessoal para onde? Para lá no que a gente chama carinhosamente do bairro do PQP.
onde ninguém vai atrapalhar a gente. Então o padrão que era assim nos anos 80, veja bem, isso aqui é Santa Etelvina, na Zona Leste de São Paulo, né? Olha que interessante, diversidade construtiva, né? Olha só, muita área verde, muito cuidado com a urbanização, né? Isso aqui é foto atual do Google, né? Reparem a variedade tipológica, cuidado com a movimentação de terra para não criar erosão, né? Tudo muito cuidadoso. E aí você fala, isso aqui era nos anos 70, 80. E hoje? Hoje é isso aqui. Não mudou nada. Hoje se continua produzindo para os pobres aquilo que se acha que os pobres têm direito, que é male-male uma casinha de cachorro um pouco melhorada, igual a do vizinho, milhares delas. E aqui eu já vi que tem isso ali voltando, vindo do aeroporto. Tudo no fim do mundo. É tão longe, tão longe, tão longe, que você nem vê a cidade. O sujeito aqui, a moça falou, meu bem, estou com dor de cabeça, vai para a farmácia comprar uma aspirina. Ele foi, nunca mais voltou, está até hoje procurando ali a cidade. É essa realidade que se dá para os mais pobres no Brasil. Então, como já estou aqui chegando exatamente no final da minha hora, eu queria discutir o seguinte: quando nós vamos falar da questão urbana, quando nós vamos falar de plano diretor, nós precisamos pensar se a lei por si só resolve alguma coisa. Porque, na verdade, se for por causa disso, já tem um plano diretor que foi feito aqui. Ele introduziu os instrumentos do Estatuto da Cidade, mas eles foram aplicados e promoveram alguma mudança? Agora vai se avançar nesse sentido e promover, dentro do plano diretor, zona especial de interesse social, direito de preempção, uso capião coletivo e tudo mais que IPTU progressivo, que o Estatuto da Cidade dá ao município? Ótimo, mas isso vai ser aplicado? Vai se ter a relação de forças necessária para que isso seja feita? Eu duvido. Infelizmente, eu ainda duvido. Então, por quê? Porque, na verdade, enquanto nós não tivermos uma consciência coletiva, e sobretudo dos setores dominantes, de que a cidade só funciona, porque o rico brasileiro, ele adora ir para Londres, ele adora ir para Paris, e quando ele chega lá, ele anda de metrô. Quando ele chega lá, ele acha o máximo aqui do seu espaço democrático, mas aqui não pode. Enquanto os setores dominantes não entenderem que a cidade será melhor, inclusive para eles, quando ela for democrática, quando ela permitir o acesso rápido ao emprego para todos, quando ela não concentrar a oferta de empregos apenas em uma parte, gerando uma pendularidade urbana que nenhum município suporta, que é de fazer milhões de pessoas baldearem da periferia distante para o centro de trabalho todos os dias, perdendo meio dia de trabalho no transporte. Não existe economia que possa se permitir que metade da sua população fique 4 horas por dia, no caso de São Paulo, às vezes 5 ou 6 horas, dentro de um ônibus. Economicamente isso não funciona. Enquanto as classes dominantes não entenderem que precisa ter uma inversão radical dos investimentos públicos, chega de ponte estaiada, chega de recapeamento, chega de túnel, de viaduto, tem que se investir naquela periferia que está nos cercando. Tem que ter uma inversão radical das prioridades dos investimentos para a provisão habitacional. Mas não essa porcaria que os municípios estão fazendo com Minha Casa Minha Vida. Provisão habitacional significa fazer habitação social nas áreas centrais, aqui do lado. Você em São Paulo, vejam só, não pode continuar a ter uma lógica que desvirtua tudo. Vou dar um exemplo para vocês de como é que o Estado patrimonialista desvirtua tudo. Em São Paulo nós tivemos a revisão do plano diretor. Eu propus um instrumento revolucionário. Chamava Cota de Solidariedade Urbana Paulistana. Qual era a ideia? A ideia é que todo empreendimento de mais de 10 mil metros quadrados de terreno, de metragem construída, na cidade de São Paulo, fosse obrigado a doar para a prefeitura 10% do terreno. Não era doar dinheiro, não era pagar, não era fazer nada. Era dar 10% em terra. Então o terreno tinha 5 mil metros quadrados, 7 mil metros quadrados, dava-se 700 metros quadrados para a prefeitura fazer um conjuntinho de 4 apartamentos, não interessa.
para que nesse terreno doado fosse feita habitação social. Por quê? Porque os grandes empreendimentos de mais de 10, 15 mil, 20 mil metros quadrados, que nenhum que acabou de ser feito lá no centro de São Paulo, no Barra Funda, ele é um empreendimento que faz... obrigado. Ele é um empreendimento que fez 5 torres a 3 quilômetros do centro, que geraram em torno de 600 empregos. Do segurança, do jardineiro, do faxineiro, do ascensorista, sei lá o quê. E nenhuma habitação nos arredores para as pessoas que vão trabalhar lá. Só pode morar o cara privilegiado que paga 1 milhão pelo prédio dele na torre. Vocês acham que isso é normal no estado do bem-estar social? Não. Vocês acham que eu estou falando uma coisa cubana, venezuelana, radical? Não. Na Espanha é assim, na França é assim, na Inglaterra é assim. Na Espanha, todo empreendimento acima de 10 mil metros quadrados de terreno tem que determinar uma área para habitação social. É normal. Senão a cidade não funciona. Na Inglaterra, teve um caso famoso de brasileiros que ocuparam uma casa vazia, uma mansão na periferia de Londres. O juiz chegou lá, os caras tinham feito escola de capoeira, escola de samba, tinham feito aula de português e feijoada todos os domingos para a comunidade. O juiz achou por bem que aquilo era muito mais útil para aquele bairro do que uma casa vazia e transferiu a propriedade para os brasileiros. Mas isso não era a União Soviética, é Londres. Porque a ideia da cidade coletiva é uma ideia que está na cabeça de todo mundo. Então nós precisamos ter uma inversão radical para permitir a provisão habitacional, o saneamento, o transporte, saúde, educação e lazer para todo mundo. É básico, as pessoas ficam achando que é muito complicado. Não é complicado. E na verdade tem uma questão interessante, porque muitas vezes a própria lógica dos movimentos é de construir coisas, mas se não tiver essa mudança na mente da sociedade, esses esforços dos grupos que querem transformação acabam sendo engolidos por essa lógica. Eu ouvi aqui, recebi uma carta que foi escrita, muito legal, que eu apoio, achei incrível, carta de Belém, carta de Natal, né? É isso? Carta de Natal? Justamente para a discussão da revisão do plano diretor, em que esses elementos que eu discuto aqui são colocados do direito à cidade. E um deles é o da participação, que eu obviamente apoio, acho fundamental. Mas até mesmo a participação ela pode ser cooptada pela lógica patrimonialista. Lá em São Paulo tinha uma época que fizeram um plano diretor participativo, fizeram 65 audiências públicas. Os caras chegavam com PowerPoint tão complicado, ninguém entendia nada, eles encerravam, muito obrigado, foi feito. Cruzava lá, o Ministério Público falou ok, foi feito e pronto, foi participativo. Não foi nada participativo. A participação por si só ela não garante, se não houver uma vontade real da sociedade, do governo, da população, de fazer a transformação. Senão eu acabo transformando, por exemplo, a regularização fundiária. Para funcionar o direito da cidade, precisa fazer a regularização fundiária? Eu acho que não. Eu acho que regularização fundiária se tornou um instrumento para manter a segregação. Porque em nome da necessidade de regularização fundiária, que é super complexa juridicamente, não se faz nada. Enquanto isso a população ocupa, leva poste de luz, faz asfalto, às vezes faz até o saneamento, constrói, melhora suas casas, constrói bairros inteiros, e aí, lá em São Paulo tem bairros assim que a prefeitura chega e fala, não, mas como é tudo irregular, vai ser ZEIS, eu vou poder derrubar tudo para construir conjunto habitacional. Mas e as pessoas que moram lá, que lutaram por aquilo durante décadas, não vale nada? Não, não vale porque é irregular. Então a irregularidade fundiária e a necessidade de regularização se tornaram hoje instrumentos da dominação da cidade dos mais ricos sobre os mais pobres. Portanto, a gente tem que tomar cuidado, porque tudo isso é muito importante. Claro que regularizar é importante, claro que promover processos participativos é importante. Mas antes disso, a gente precisa ter uma correlação de forças política, para que a transformação seja feita pela vontade da sociedade. E a vontade da sociedade não significa a vontade dos governantes, não significa a vontade dos vereadores, significa a vontade daqueles que dão suporte a esses governantes, daqueles que são os que suportam a democracia, daqueles que votam, de todos os conjuntos sociais.
e, sobretudo, dos grupos dominantes, que precisam entender que, se não mudar a lógica da cidade do apartheid social, nós não teremos mudanças nas cidades brasileiras. E, para terminar, eu vou mostrar para vocês, desculpa, isso aqui era uma outra apresentação, esqueci de tirar daqui, vou mostrar para vocês só uma coisa interessante. O Chico Buarque, uma vez, ele fez uma música no Saltimbancos que é Existe a Cidade Ideal, não sei se vocês lembram, aquela dos bichinhos, né? E ele fala uma coisa interessante: a cidade ideal é muito complexa de ser estudada, porque a cidade ideal, ela é aquela que satisfaz a cada um individualmente. Esse é o problema. Diz lá a música, a cidade ideal do cachorro tem 1 poste por metro quadrado, mas a cidade ideal da galinha tem as ruas cheias de minhoca. Essa lógica não pode ser a lógica que impera. Se vocês forem perguntar para as crianças o que elas acham da cidade ideal, elas vão desenhar isso. Ó. Nem casa tem. É espaço verde, é planta, é grama, é criança brincando, é coletivização, socialização. As crianças têm uma ideia de cidade muito melhor do que nós adultos. E é por isso que a mesma música fala que a cidade ideal, ela deve, para ser ideal, ter alamedas verdes, ela tem que ter um monte de coisa, mas, sobretudo, ela precisa que os moradores, o prefeito, os varredores, os pintores, os vendedores, as senhoras, os senhores, os guardas e os inspetores fossem somente crianças. Espero que vocês consigam voltar a ser crianças para fazer a revisão do plano diretor aqui de Natal. Obrigado pela atenção.